Na última sessão ordinária da semana, 5 matérias foram aprovadas na Casa. Uma define o nome da via pública no bairro Nossa Senhora da Saúde como Rua Neide Maria Tonello Mutterli. A outra declara o espaço cultural Acácio Camargo como utilidade pública do município. O local oferece atividades artísticas para crianças, adolescentes e adultos em vulnerabilidade social desde 2013, com o objetivo de promover a inclusão por meio da arte. O idealizador, que empresta o nome para o Centro Cultural, acompanhou a votação no plenário. Na quinta também foi aprovado o projeto de lei que institui o programa Banco do Esporte. A política pública, semelhante a outros bancos sociais de Caxias, tem a finalidade de arrecadar materiais esportivos para serem doados a projetos sociais do município. A aprovação foi unânime e acompanhada pelo secretário de Esporte e Lazer, Gabriel Citon. Projeto muito importante e eu quero parabenizar, Citon. Quero te parabenizar, né, porque sei do teu comprometimento com o esporte em Caxias do Sul. A gente vê na prática o quanto vem evoluindo, né? Poderíamos falar aqui dos investimentos históricos realizados no FIES Esporte e de tantas outras ações que acontecem no município de Caxias do Sul. Então esse projeto ele é muito importante porque ele vem para consolidar uma prática que na realidade já existe, né? É importante salientar que o Banco do Esporte já existe. Você que está em casa nos acompanhando, que gostaria de contribuir, de colaborar, doando materiais em bom estado, né? Para que mais crianças possam ser beneficiadas. Acredito, inclusive, Citon, que algumas contrapartidas do FIESporte podem ser inclusas na doação para o Banco do Esporte. Isso também vai fomentar e vai incentivar com que as pessoas também doem equipamentos novos, equipamentos bons e que possam ser utilizados. Os outros projetos aceitos pelo Parlamento foram o título de cidadão caxiense para o deputado estadual, que já foi vereador da Casa, Nerio Carteiro, e o que atualiza as atribuições dos cargos de contador, técnico em contabilidade e técnico em informática em Caxias do Sul. No grande expediente, quem abriu os trabalhos foi o vereador Fiuza, que fez uma visita a Brasília no início da semana, ao lado da presidente do Legislativo, Marisol Santos. Entre os temas abordados estão o aeroporto regional de Vila Oliva e as melhorias para a BR-116. A gente precisa também fazer com que este processo possa ser viabilizado quanto antes para que a gente possa acelerar, então, a nossa construção desse aeroporto. Da mesma forma, estivemos também no Ministério de Infraestrutura falando dos acessos da 116, mais precisamente ali do Planalto e também do Serrano, e também de uma possível viabilidade de uma elevada em frente ao Hospital Geral. Em seguida, foi Tatiane Frisso a ocupar o grande expediente. Falou do Desafio Pedal 2024, realizado no distrito de Vila Oliva. A atividade contou com 500 atletas de 30 cidades diferentes. O evento, organizado pela União de Ciclistas Caxienses, foi realizado no último domingo. Uma atividade para toda a família com percursos de 18 a 52 quilômetros. E neste evento, que foi a sua 5ª edição, aconteceu em Vila Oliva, na Fazenda Parque, onde tinha toda a estrutura, né? Então nós tivemos uma série de famílias, de pessoas que vieram ainda no sábado pela manhã, acamparam e domingo, que era o dia do desafio, então saíram para pedalar na nossa região.